Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a aula vai ter que ser nesta mesa aqui, porque nós vamos precisar deste quadro branco durante a aula. Então, nesta aula, eu queria variar um pouco o assunto. Eu não gosto de prosseguir numa mesma linha de assunto por muito tempo, para não cansar a plateia. Né? E também porque você fazer as coisas por várias séries que são interrompidas, as quais você volta depois, de certo modo, força o ouvinte a ele mesmo ir juntando os pedaços depois. Isso que é um excelente exercício. Então, eu queria aproveitar a aula de hoje para falar de um assunto que acho que nós nunca mexemos aqui, mas sobre o qual muitas pessoas me pedem explicações, que é o que é e para que serve a tal da astrocaracterologia. Muito bem. A astrocaracterologia é uma pesquisa que eu fiz durante muitos anos e que, no fim, eu tive de interromper porque ela chegou a um ponto em que só era possível prossegui-la com, vamos dizer, uma certa equipe de pesquisadores, usando computadores, etc. Então, por impossibilidade de material, parei num certo ponto. Bom, eu entrei nesse assunto na década de 70 por ter tomado conhecimento do fenômeno da astrologia. Tomei conhecimento disso graças ao Dr. Miller, que me deu alguns livros para ler, que não diziam respeito propriamente à astrologia, tal como se pratica atualmente, mas ao simbolismo astrológico, sobretudo o simbolismo do círculo, né, e da eclíptica, que é o zodíaco, tal como aparecia, vamos dizer, em toda a arquitetura sacra da humanidade, com diferentes versões, na estrutura das cidades, né, geralmente muitas delas montadas em cidades, sobretudo da Idade Média, que eram montadas num formato circular, tribos de índios, que também distribuem as suas tocas no sentido circular e as orientam pelo Sol e pela Lua. E durante muito tempo ficamos conversando sobre isso, né, sobretudo esse simbolismo do Sol e da Lua, as luminares colocados no céu, segundo a Bíblia, para nos dar a noção dos tempos e dos ciclos. Né? Isso naturalmente desembocou na leitura de alguns livros sobre astrologia e eu acabei me interessando por todo um debate astrológico que vinha desde o começo do século. Debate que no Brasil é totalmente desconhecido por todas as pessoas que têm opinião a respeito. Quer dizer, as pessoas geralmente não sabem nem mesmo a formulação do problema, mas já têm uma opinião definitiva que emitem com uma certeza e uma segurança invejáveis, né? Uma espécie de superioridade olímpica. Né? E esse debate se colocava, vamos dizer, o centro desse debate foi uma pesquisa feita. Quer dizer, o centro não, a culminação desse debate tinha sido, até aquele ponto em que eu tomei conhecimento do assunto, uma pesquisa que tinha sido encomendada pelo chefe do Observatório de Paris, chamado Dr. Paul Kuderk, o qual tinha encomendado a um famoso estatístico chamado Michel Gauquelin uma averiguação estatística, vamos dizer, para acabar com essa conversa de astrologia. Ele não aguentava mais. Paul Kuderk sempre odiou a astrologia. Foi ele que escreveu, inclusive, aquela famosa coleção Recherche, foi ele que escreveu o livrinho sobre astrologia. E então ele chamou esse Michel Gauquelin para fazer uma verificação estatística que eliminasse o problema. Falei, vamos acabar com a conversa de astrologia, isso aí já encheu, não quero mais ouvir falar disso. E o Michel Gauquelin, muitíssimo criterioso, então teve que inventar uma estratégia estatística para poder fazer a pesquisa. Ele teve que encontrar algum dado, alguma afirmação astrológica que fosse mais ou menos uniforme entre todos os astrólogos e testá-la estatisticamente. Para entender isso, eu vou ter que explicar um pouquinho o que é a estrutura do mapa astrológico, como os astrólogos do Ocidente o concebem. Então, a situação é a seguinte: você tem. Espero que estejam vendo bem o quadro aqui. Tem a Terra aqui no meio. Esse pincel está ruim.
Estão vendo a bolinha aqui? Muito bem. Se você pegar o equador da Terra e o prolongar para cá, você tem o que se chama o equador celeste. O equador celeste tomaria mais ou menos a seguinte forma. Está meio torto, mas suponhamos que seja isto o equador celeste. Estão ouvindo bem o que eu estou falando ou está longe demais? Puxa mais para cá. Numa inclinação de mais ou menos 27 graus aqui, você tem o que se chama eclíptica, que é, vamos dizer, o caminho do Sol. Seria a órbita, numa referência geocêntrica, seria o caminho percorrido pelo Sol num ano, subdividido naquelas 12 regiões que são os 12 signos. Então você tem aqui um outro círculo inclinado em relação a este, que é a eclíptica ou caminho do Sol, a qual corta o equador celeste em 2 pontos. Essa eclíptica ela não permanece fixa, ela vai girando. Um giro completo da eclíptica se dá no chamado ano platônico, que são 25, 24 mil anos, uma coisa assim. E em volta você tem aqui, naturalmente, as constelações, né? Uma estrela aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. As constelações, em relação a esse conjunto, elas não se movem. O que se move é a eclíptica ou caminho do Sol. Então isso quer dizer que os 12 signos, são as 12 regiões de 30 graus em que se subdivide a eclíptica, elas giram, né, em relação às constelações. Quer dizer que os signos não correspondem às constelações. Elas só voltam a corresponder quando completa o grande ano platônico. E aí que sai essas eras astrológicas de 2.400 anos, né? O pessoal fala era de peixe, era do aquário, etc, etc. A era de peixe, a era do aquário se você falar a era de peixes, é quando o começo do signo de peixes corresponde ao começo da eclíptica em relação ao equador celeste. Então seria o momento em que o signo de peixes começaria aqui. Como ele vira, depois vem, vamos dizer, a era do aquário e assim por diante, né? Este quadro, para ser desenhado de um ponto de vista geocêntrico, ele requer ainda 2 outros elementos. Um que é, vamos dizer, a linha vertical. Eita. Essa aqui tá boa. E outro que é a linha do horizonte, para o local em relação ao qual vai ser composto o mapa astrológico. Então, se o neguinho nasceu, como por exemplo eu nasci na cidade de Campinas, 29 de abril de 47, então no momento em que eu nasci, no dia 29, então a linha do horizonte cortava aqui a eclíptica em algum lugar. Não é isso? E onde ele corta, a gente chama do signo ascendente, quer dizer, aquele que está nascendo. Do outro lado tem um descendente, aqui em cima você tem o no meio do céu, aqui o fundo do céu, né? E você tem aqui a linha do horizonte. Então aqui você tem o ascendente e aqui o descendente. Está compreendido até aqui? Muito bem, naquele tempo que eu comecei isso, para fazer um cálculo astrológico era um osso, porque você precisava, você não tinha computador, então havia um livro que chamava As Efemérides, que dava a posição dos planetas para cada dia a 0 horas de Greenwich. Então você tinha que ajustar aquilo para a latitude e longitude onde você estava e em seguida fazer uma regra de 3 para você tendo o movimento de cada planeta, desde a meia-noite da véspera até a meia-noite do dia seguinte, você saber onde o planeta estava no zodíaco
para aquele preciso momento. Então você tinha dois cálculos, você tinha uma equação simples e tinha uma equação trigonométrica para ajustar aí as latitudes e longitudes de Greenwich para o lugar onde você estava. Né? Isto, um mapa astrológico mais simples, sem você levar em conta outros elementos. Né? Muito bem, então, isso aqui seria a estrutura do céu numa visão geocêntrica. O desenho de um mapa astrológico chapa isso num plano. Quer dizer, ele não é uma representação tridimensional, é bidimensional. Como em geometria descritiva. Você pega um negócio tridimensional e chapa ela para um plano. Não é isso? Isso quer dizer, um mapa astrológico fica mais ou menos assim. Este círculo representa o zodíaco, está dividido então 12 pedaços, eu não preciso marcar aqui os 12 pedaços. Você tem aqui a horizontal, quer dizer que a linha aqui vai do ascendente ao descendente. A vertical, que vai do meio do céu ao fundo do céu. E aqui você marca as várias posições dos planetas. Né? O Sol e a Lua também são chamados planetas na astrologia. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, blá, blá, blá. Você vai marcando eles aqui. Então, esses planetas então ficam localizados no mapa em relação a dois quadros de referência. Um são os signos, divisão em 12, e outro são chamadas casas. O que são chamadas casas? São divisões do espaço a contar do ponto da Terra para o qual o mapa foi calculado. Então você tem nossa, tá feio isso. 1, 2, 3. Um pedaço aqui. As casas são irregulares. Quanto mais você vai para o norte ou para o sul, as casas ficam mais regulares. Quer dizer, não tem... Os signos têm sempre 30 graus de distância, mas as casas, uma pode ter 60 graus, a outra pode ter 12 graus. Muito bem. O que fez o Michel Gauquelin? Ele procurou primeiro alguma afirmação astrológica que fosse uniforme entre todos os astrólogos, ou seja, que não fosse ponto de discussão ou ponto de ambiguidade na astrologia. E ele descobriu que era universal entre os astrólogos a ideia de que estes 4 pontos, ascendente, fundo do céu, descendente e meio céu, eram decisivos no mapa. Portanto, qualquer planeta que estivesse colocado nesses 4 pontos, o próximo deles é chamado planeta dominante. E o planeta dominante marcaria, em princípio, para marcar a figura geral do horóscopo, portanto, idealmente, segundo os astrólogos, a figura geral da personalidade da vítima. Então, se tivesse, por exemplo, né, Júpiter, né, ou Saturno, ou Marte, num desses 4 ângulos, pode ser aqui, aqui, aqui ou aqui, então esse seria o planeta dominante. Certo? É muito difícil você ter todos os planetas no mesmo lugar. Acontece, mas é um caso especial. E ele também, ele verificou que, segundo os astrólogos, um dos traços mais salientes que marcam o planeta dominante e, portanto, a personalidade do indivíduo é a escolha de profissão. Então, idealmente, se os astrólogos tivessem razão, haveria grupos profissionais caracterizados pela dominância deste planeta, ou daquele planeta, ou daquele planeta. E ele então conseguiu dividir, vamos dizer, a sua amostragem, que foi inicialmente de, parece que 30 mil horóscopos, alguma coisa assim, todos europeus, em 3 grupos profissionais, caracterizados por esses 3 planetas. Ele excluiu os outros para simplificar a pesquisa, né? Então,
Se o dominante fosse Marte, então você teria um grupo profissional característico de militares e esportistas. Se fosse Saturno, você teria um grupo de médicos, cientistas de laboratório, etc, etc. Se fosse Júpiter, você teria escritores, professores, atores, gente que fala para o público. Então a ideia era essa, vamos verificar, levar o que os astrólogos falaram a sério, tá certo? E verificar se essa correspondência existe na realidade. Se não existir, então vamos dizer, uma doutrina, uma crença astrológica tão característica universal quanto essa da dominante planetária, se ela cair, cai toda a astrologia junto. Quer dizer, se vocês erraram em coisa tão básica, em tão grande número de casos, então vocês não sabem o que estão falando, é melhor calar a boca. Aconteceu que, para a grande surpresa do Michel Gauquelin, e maior ainda do Paul Kuderk, o Gauquelin verificou que havia uma correspondência entre a dominante planetária e os grupos profissionais. Ou seja, por exemplo, o planeta Marte estava presente nos horóscopos de militares e esportistas numa proporção muito maior do que na população geral e nos dois outros grupos profissionais. Mesma coisa para Júpiter, mesma coisa para Saturno. Com algumas diferenças que eu vou explicar daqui a pouco. Então o Paul Kuderk, inconformado com aquilo, falou, não, vamos verificar tudo de novo, e mandou refazer a pesquisa para 500 mil horóscopos. E de novo deu a mesma coisa. O que aconteceu foi que os pontos de acúmulo do planeta dominante, nos vários grupos estatísticos, não coincidia exatamente com o que diziam os astrólogos. Então a coisa formava uma figura mais ou menos assim. Então, os pontos de acúmulo ficavam antes desses 4 pontos assinalados pelos astrólogos, mas de algum modo coincidiam com eles. Quer dizer, alguma coisa existia ali. Muito bem. Então, esta pesquisa por si já bastava para mostrar que o assunto devia ser investigado. Como diz, não pode ficar assim. Essa pesquisa nunca foi impugnada. Teve gente que esperneou e tal, mas até hoje não foi impugnada. Então, bom, então aí quer dizer que temos um problema. Só que na hora que você vai ler os livros de astrologia, os manuais de astrologia escritos pelos astrólogos, que vão dar então a interpretação dos vários planetas nas várias casas e mais dos ângulos planetários chamados aspectos, tem todo o conjunto de elementos do mapa astrológico, você vai ver que essas interpretações são muito diferentes. Não só elas são diferentes, quer dizer, um astrólogo diz uma coisa e outro diz outra, mas eles não estão falando das mesmas coisas. Então, por exemplo, tem astrólogos que tentam captar, vamos dizer, aspectos espirituais, entre aspas, da vida do cara. Outros que tentam achar uma correspondência entre as posições planetárias e traços de personalidade assinalados nas diferentes psicologias da personalidade. Existem outros que tentam uma descrição física da pessoa, então são tipos planetários. Mas, por exemplo, o Boris Christoph, o astrólogo uruguaio, ele dizia, não, se você tem seu ascendente na linha do horizonte, em aquário você tem cara de macaco, se você tem ascendente sagitário tem cara de cavalo, e assim por diante. E colecionava milhares de fotos para demonstrar isso. Não demonstrava nada, mas, vamos dizer, sugeria fortemente. Em suma, cada astrólogo estava falando uma coisa diferente, em geral misturando os elementos astrológicos com elementos de espiritismo, de teosofia, de hinduísmo, do Raicoparta. Então, depois de ler uns 100 livros escritos por astrólogos renomados, reconhecidos,
e era um livro assim, sistemático, manuais de astrologia, eu cheguei à conclusão falando, não, isto aqui é impossível você fazer uma pesquisa com relação a todos esses pontos, né? O único elemento que era pesquisável, por assim dizer, o Michel Gauquelin já pesquisou, o resto não, simplesmente não dá. Então, se nós fôssemos tentar levar adiante a investigação do Michel Gauquelin, chegar a conclusões mais detalhadas sobre o negócio, havia vários problemas que você precisava resolver. O primeiro era esse. Você não tem uma doutrina astrológica uniforme que você possa testar. Segundo, as doutrinas astrológicas não são expressas em linguagem científica, mas em linguagem metafórica, linguagem literária, metafórica, de boa ou má qualidade. Então, não tem como você testar cientificamente, né, quantitativamente, afirmações de ordem metafórica. Né? E isso, note bem, eu estou falando só do horóscopo de nascimento, eu não estou falando das progressões de trânsitos que idealmente acompanhariam a vida do sujeito e permitiriam revisão. Esquece, para simplificar o negócio, esquece isso, vai ficar só no mapa natal. Então, o primeiro problema a resolver é o seguinte: a doutrina astrológica não existe. Existem milhares de doutrinas diferentes que nem sabe, algumas não são nem doutrinas, são como se fossem especulações literárias em torno da personalidade do cidadão. Então, por exemplo, se um astrólogo diz que com tal ou qual posição planetária o sujeito é preguiçoso, eu digo, bom, mas qual é o critério para saber se o nego é preguiçoso? O que você quer dizer com preguiçoso? É uma preguiça mensurável, né? Ou diz que o sujeito tem talento para a pintura, né? Eu digo, por exemplo, eu fui vizinho do Gasparetto, que baixava um espírito, ele pintava um quadro com a mão direita, outro com a esquerda, outro com o pé, outro com o outro pé. Ficava horrível, mas parecia um quadro, né? Quer dizer, esse aqui é um quadro de Jean Renoir. Não, Jean Renoir é o cineasta, né, do Renoir, né? Esse aqui é um quadro de Toulouse-Lautrec, esse é Van Gogh. Então. Bom, você não pode dizer que é um talento, não deixa de ser um talento para a pintura. E você pega um quadro de Velázquez, também é um talento para a pintura. Do que você está falando? O tal talento para a pintura que você se refere é o Gasparetto ou é o Velázquez? Então eram noções muito elásticas, muito vagas, né? E portanto não eram de maneira alguma passíveis de um teste científico. Só por esse detalhe já basta para você saber que toda opinião, aspas, científica, entre aspas, sobre astrologia é besteira, é charlatanismo. Né? Ninguém pôde testar esta coisa. O único teste que houve foi esse do Gauquelin. Né? E o Michel Gauquelin, o que ele provou? Ele provou, bom, existe uma correspondência estatística altamente significativa entre as posições dos planetas e os grupos profissionais. Segundo, essa correspondência não é exatamente aquela que os astrólogos dizem, é parecida apenas. Então, só este detalhe já bastaria para você entender que uma coisa é a questão de saber se existe esta correspondência. Vamos chamá-la, para simplificar, de fenômeno astral. O que é fenômeno astral? É a existência de uma correspondência qualquer, causal ou não, entre as posições dos planetas e os acontecimentos terrestres, especialmente, vamos dizer, a forma da personalidade humana. Este é um problema. O outro problema é saber, a astrologia funciona? Os dois problemas são radicalmente diferentes, mas são tão profundamente diferentes que você veja, todos os filósofos cristãos da Idade Média condenavam a astrologia como prática e afirmavam resolutamente a existência das influências astrais. Ou seja, todos os pensadores cristãos da Idade Média acreditavam que os astros influenciavam o ser humano em alguma coisa. Todos eles, sem exceção. Nenhum jamais negou isso. Inclusive no debate com o Ronaldo Freitas Mourão, que era o chefe do Observatório do Valongo, no programa da Márcia Peltier, ele disse, todos os filósofos escolásticos negavam a existência disso aí. Eu falei, cite um, ele não citou nenhum. Eu falei, então vou te citar alguns aqui que afirmam que isso existe. E citei 14. Ele saiu do programa prometendo que nunca mais ia tocar no assunto e cumpriu a palavra. Pelo menos isso, né?
E, ora, se Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ou o próprio Santo Agostinho, dos autores cristãos, ele não era escolástico, é um pré-escolástico, mas dos autores cristãos, o que mais odiava a astrologia era Santo Agostinho. E, no entanto, ele reconhecia que os astros têm alguma influência sobre a fisiologia humana, portanto, sobre a personalidade humana também. Todos eles reconheciam. Isso quer dizer que Santo Agostinho é aquele lá pelo século IV. Né? Então quer dizer que 15 séculos atrás, 15, 16 séculos atrás, Santo Agostinho já tinha percebido que os problemas, que eram dois problemas e não um. Um é o problema do fenômeno astral. Outro é um problema da astrologia. Então, afirmo para você, qualquer pessoa que tenha opinião sobre a astrologia, a favor ou contra, é um charlatão. Porque é impossível você averiguar se a astrologia funciona sem você ter investigado antes o fenômeno astral. Está entendendo? Isso é mais ou menos como você querer julgar automóveis sem você saber o que é o motor à explosão antes. É isso. Então, são opiniões que não contam absolutamente. O senhor então abriu a boca para falar do assunto e disse: acho que sim, acho que não. Se você é um charlatão, cala a boca. Não há a menor condição de fazer uma avaliação da astrologia antes de resolver o problema do fenômeno astral, o qual você até desconhece que existe. Está entendendo? Ora, quando eu percebi isso, eu fiquei aterrorizado, porque eu falei, nós estamos no século XX, agora já XXI, mas estamos no século XX, que achava que era a culminação do progresso humano, das luzes, da inteligência, etc, etc. E, no entanto, você vê uma multidão de opinadores científicos mostrando uma inépcia monstruosa na abordagem do problema. Então não é possível, isso é uma total falta de... Quer dizer, que critério científico existe na cabeça dessas pessoas se elas nem sequer conseguem formular o problema na sua base mais elementar? Não é isso? Eu falei, bom, então, quer saber? Ninguém colocou o problema seriamente, eu vou colocar. Quer dizer, eu quero saber, primeiro, se existe o tal do fenômeno astral, e depois disso eu vou ter que verificar qual é a relação que existe entre esse fenômeno, que se existe é um fenômeno natural, não é isso? Qual é a relação desse fenômeno natural com um fenômeno cultural que é a astrologia? Não é isso? Então, uma coisa é o fenômeno, outra coisa é aquilo que as pessoas imaginam que conhecem a respeito. O primeiro fenômeno, se ele acontece, ele se dá no espaço, no corpo humano e na psique humana. O segundo fenômeno se dá no papel, naquilo que as pessoas escrevem. Não são a mesma coisa. Tá bom, então nós temos que averiguar essas duas coisas. Primeiro o fenômeno astral e depois, se possível, tentar trabalhar isso para fazer, vamos dizer, uma investigação científica sobre a própria prática astrológica. Então, a investigação sobre a prática astrológica requeria a seguinte coisa. Em primeiro lugar, como é que eu posso testar doutrinas se elas não têm uma linguagem estabilizada, se usam figuras de linguagem poéticas, etc., e cada um diz as coisas do seu jeito? Não é possível. Você não tem um objeto estável, então você não pode testá-lo, é absolutamente impossível. Então aí se colocou um dos problemas mais espinhosos e fascinantes desta investigação. A pergunta era exatamente sobre o que o tal do mapa astrológico fala, segundo os astrólogos. Fala das reencarnações do cara, fala da aparência física dele, fala da mãe dele, fala da profissão dele, fala do subconsciente freudiano ou junguiano dele. Do que ele fala? Porque cada astrólogo acha que fala de uma coisa, não é isso? Ou de várias coisas. Então, a primeira dificuldade era esta: nós vamos ter que compor com os elementos, com a documentação que existe, quer dizer, com os textos dos astrólogos, pegando uma amostragem boa, né, de vários séculos, né, pegando os grandes astrólogos do passado, né,
Guido Bonatti, Morin de Villefranche, Jerônimo Cardan, todos eles, até os astrólogos do século XX, como Robert Hand, José Barbeau e outros. Nós vamos ter que pegar toda essa amostragem de textos e desta barafunda de opiniões e especulações tentar obter, por redução fenomenológica, uma doutrina uniforme ideal. Essa doutrina não existe. Nós vamos ter que extraí-la dali. E o critério é o seguinte: em todos esses textos, o que se diz a respeito de cada posição planetária, que seja, no fundo, uniforme em todos eles. Então esse é o primeiro problema. Você vai ter que reduzir 1000 interpretações diferentes a uma única que seja consensual. E aí você tem um outro problema espinhosíssimo, que nem mesmo os astrólogos tinham percebido. O seu horóscopo, o seu mapa astrológico, ele permanece o mesmo desde que você nasce até depois de que você morre. Napoleão já morreu, o horóscopo de Napoleão ainda é o mesmo. E não mudou absolutamente nada. Existem os trânsitos, que são movimentos reais dos astros, e existem as progressões, que são movimentos simbólicos. Porém, os trânsitos e progressões são calculados com base no mapa, e esse cálculo resulta num algoritmo constante. Por exemplo, se você nasceu no dia tal, os planetas estavam em tais lugares, o movimento futuro dos astros passará por esses mesmos pontos onde eles estavam no seu nascimento, de acordo com um cálculo que você pode fazer antecipadamente. Você já sabe que quando que Saturno voltará ao mesmo lugar onde ele estava. Então, esses trânsitos, quer dizer, esses ângulos que são formados pelos planetas em trânsito em relação às posições do horóscopo natal, assinalam, segundo os astrólogos, momentos e mutações importantes na vida do cidadão. Por exemplo, o retorno de Saturno, 27, 28 anos, é tido como um ponto de maturação da pessoa. Não é isso? Você tem aí os trânsitos diários da Lua, quer dizer, a Lua leva 2 dias e meio para passar por um signo, então ela está formando aspectos e ângulos com ela mesma e com outros planetas todo dia. Não é isso? Outros levam um tempo danado para voltar ao mesmo lugar, como os planetas mais lentos, Saturno, Urano, Plutão, etc. Então, todos esses movimentos planetários, como eles são dependentes do horóscopo natal, e como eles são obtidos por um simples cálculo matemático, então eles não podem expressar a real variabilidade da vida humana. Só podem representar aspectos cíclicos. Tá certo? Então, eles só dizem respeito a elementos. Se eles dizem respeito a algo no processo real, histórico da vida do cidadão, só pode dizer respeito aos aspectos cíclicos. E esses aspectos cíclicos só podem ser interpretados em relação ao horóscopo natal. Portanto, nós temos aí uma coisa que nenhum astrólogo jamais disse. Os caras estão praticando astrologia há 5.000, 6.000 anos. Pode ser que algum tenha dito, mas eu nunca percebi. O horóscopo só pode dizer respeito aos elementos que, na personalidade, entre aspas, do cidadão, permaneçam fixos ao longo de toda a sua vida. Tudo aquilo que é mutável e não é cíclico está excluído. Portanto, se o sujeito disser, o astrólogo diz, você tem talento para pintura, e você pergunta quando? Aos 6 meses de idade? Ou aos 75? Não tem uma famosa pintura brasileira que começou a pintar aos 72 anos, fez um sucesso desgraçado? É isso? Até quando o príncipe Philip esteve no Brasil, o então presidente Costa e Silva, deu um quadro dessa pintora para ele e falou, essa pintora aqui ela começou a pintar aos 72 anos de idade. E o príncipe, muito sacana, perguntou, senhor presidente, se eu largar a presidência também vai começar a pintar? Se você ia largar aos 70 e tantos. Na verdade não largou, ele morreu, mas valeu a piada. E o Costa e Silva nem percebeu a ironia. Então, o sujeito pode, o talento para pintura pode aparecer aos 6 meses, ou aos 72 anos, tá certo? Ou na véspera da morte. Eu tenho uma parenta que foi exilada na Suécia durante o regime militar,
E ela chegou na Suécia já com 60 e tantos anos, decidiu estudar restauração de quadro e virou uma grande restauradora de quadro, ganhou um dinheirão, já com quase 70 anos. Então, e aí surge o problema. Se o horóscopo só reflete elementos da estrutura da personalidade que permanecem absolutamente fixos e imutáveis ao longo de toda a vida, então nós temos duas consequências. Primeiro, esses aspectos permanentes têm que ser compatíveis com todas as mudanças reais, biográficas reais acontecidas. Se essa estrutura da personalidade ela é permanente, e o nego mudou nisto ou naquilo, então esse aspecto permanente tem que ser compatível com essa mudança e outras mudanças possíveis, como um algoritmo, né? Quer dizer, uma matriz de transformações possíveis que não predetermina essas transformações anteriormente. Estão acompanhando isso aqui? Vocês estão entendendo a complexidade do problema? Que esses panacas idiotas, né, metidos, porque o senhor pegou um diploma de astronomia, não sei o que, ele acha que ele já sabe tudo, quando não sabe absolutamente nada, nem colocou o problema. E pior, essas palpites revelam que as pessoas não sabem o que é ciência, não são capazes de conceber uma pesquisa científica, mal entendem aquelas que já foram feitas, mas se você der uma, olha, temos aqui um problema, você bolha uma pesquisa científica sobre isso, ele não é capaz de esquematizar uma pesquisa e saber quais são os elementos conceptuais que você tem que resolver antes da pesquisa, né? Por exemplo, as pessoas normalmente acham que não, a gente tem que quantificar, ser rigoroso, etc, etc. Eu digo, olha, não adianta você fazer cálculos matemáticos rigorosos, isso é uma coisa que você não sabe o que é e não sabe se existe. Então, antes de qualquer matematização, você tem um problema da conceptualização. Você tem que saber qual é o objeto, onde ele está, como é a modalidade de existência dele, etc. Você tem que resolver uma série de problemas que estão na esfera, vamos dizer, da lógica verbal, da lógica conceptual e não da esfera matemática. Com frequência, os camaradas usam da sua habilidade matemática como substitutivo da verdadeira atividade lógica, né? Mas isso, evidentemente, é um fetiche pueril. Né? Eu podia cair nesse engano aos 14 anos de idade. Tá certo? Então, por exemplo, o sujeito diz, está aqui, pergunta, o que é energia? O sujeito diz, E igual a MC2. Fala, isso não é um conceito de energia. Você está apenas quantificando a energia, você não diz o que ela é, nem sequer se ela existe. Né? Então, é o que já tinha observado Leibniz, quer dizer, todos os caracteres matematizáveis de um ente não bastam para dizer o que ele é e nem se ele existe. Ou seja, além dos caracteres matematizáveis, você precisa de um algo mais. Então, isso quer dizer que toda e qualquer pesquisa científica, antes de ela poder atender aos requisitos e exigências da sua ciência em especial, ela precisa atender certos requisitos lógicos. Tá certo? Então, esses requisitos lógicos são de duas ordens. Primeiro, de ordem puramente lógica, ou seja, a teoria não pode ser autocontraditória, porque a lógica é um dos fundamentos das ciências, não tem lógica, babau. Você averiguar experimentalmente ou matematicamente uma teoria autocontraditória é fazer buraco na água. Né? E, em segundo lugar, além desse requisito de ordem puramente lógico-formal, existe o requisito de lógica material, ou seja, requisito de ordem cognitiva, tá certo? Ou seja, o conhecimento do objeto, mais ou menos o conhecimento da sua natureza, da sua distinção em relação a outros objetos, da sua classificação na ordem do ser, etc, etc, etc. Isso. Então, isso quer dizer que o problema astrológico estava sendo discutido e os caras estavam trocando opiniões sem nunca ter colocado os rudimentos da possibilidade de uma investigação a respeito. Eu considero isso o maior escândalo intelectual de toda a história humana, porque é um século de besteira circulando. Né? Não que as opiniões estivessem necessariamente erradas, mas são apenas opiniões. E como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem. Né? Não tem valor científico algum e não serve para absolutamente nada. Então, claro que houve muitos esforços sérios de criar, vamos dizer, hipóteses para explicar o fenômeno astrológico ou para julgar a eficiência ou não da astrologia.
Porém, nenhum deles, de todos que eu conheci, atendia aos requisitos mínimos de uma pesquisa científica. Por exemplo, havia o antropólogo francês Jacques Salbron, que nós e a Estela conhecemos, no Rio de Janeiro, e que fez uma teoria majestosa, na verdade, e ele tentava provar que, na verdade, a influência astral não existe. Existem apenas os ciclos planetários, e as várias culturas criam rituais que estruturam a sociedade e marcam esta ciclicidade de acordo com o ciclo planetário. Então você está obedecendo a ciclicidade planetária sem que seja o planeta que está fazendo você fazer isso. Né? Essa teoria é verdadeira ou falsa? Eu digo, jamais saberemos. Isso é uma hipótese filosófica, isso não é uma hipótese cientificamente verificável. O número de dados que você precisaria juntar para verificar se essa teoria é verdadeira ou não, supõe que, primeiro, você já tivesse resolvido todo o problema da astrologia e do fenômeno astral. E, segundo, que você tivesse dados sobre todos os ritos estruturantes de todas as civilizações do mundo. Falar, pode tirar o cavalo da chuva, isso não vai acontecer. Então, o que é isso? É uma bela especulação e nada mais. Então, até o Jacques Salbron, que é talvez o neguinho mais inteligente que eu conheci nesse meio, não tinha se tocado da dificuldade do problema. Ou seja, não tinha se tocado de qual é o problema, no fim das contas, do que se trata. Então, nós tínhamos esses dois problemas de ordem metodológica para resolver. O primeiro era a redução das inúmeras interpretações astrológicas possíveis a um corpo doutrinal uniforme, que não existe historicamente e que teria que ser obtido por redução fenomenológica. Mais ou menos como eu obtive a definição da psique, usando, veja, em psicologia, ninguém sabe o que é psique, e tanto não sabe que o que os psicólogos dizem a respeito vai desde o Jung, que diz que tudo é psique, até o B.F. Skinner, que diz que não existe psique. Ele diz, mas como é que um objeto pode ser tudo e nada ao mesmo tempo? E que raio de ciência é esta que diz que o objeto dela é tudo e é nada? Então, é claro, a psicologia não é uma ciência respeitável nesse sentido, embora as investigações psicológicas sejam muito ricas de sugestões, etc, etc. Então, também este é outro problema. O problema do que é a psique, eu digo, também nunca ninguém colocou seriamente isso. Seriamente eu quero dizer, com o intuito de levar em conta todas as respostas existentes e chegar a uma resposta que possa, vamos dizer, arbitrar a diferença entre elas. Não é isso? Então, pode haver um objeto que seja tão elástico que você possa dizer essas duas coisas, que ele é tudo e que ele é nada? Pode, desde que você entenda que ele parece tudo quando visto sob certo aspecto e parece que é nada quando visto sob outro aspecto. E daí você articula os dois aspectos e diz onde a psique é tudo e onde a psique é nada. E assim por diante, as várias teorias psicológicas. Existe teoria psicológica sobre tudo. Só não existe uma que diga para você o que é o raio da psique. Né? Então, o problema na astrologia estava muito pior ainda do que estava na psicologia, evidentemente. Então, o primeiro problema era, então, de criar, vamos dizer, a doutrina ou até a técnica astrológica ideal, por redução fenomenológica. Né? Então, como é que eu obtive a definição da psique? Pegando tudo o que 80, 100 psicólogos importantes diziam a respeito e usando o método aristotélico. Quer dizer, você pega parte das opiniões dos sábios e você as articula segundo, vamos dizer, o sistema das categorias e segundo o sistema dos predicamentos, para saber do que cada um está falando e vamos ver onde eles se articulam, onde um elimina o outro, onde um abrange o outro, onde um de fato contradiz o outro, né? E onde dois estão dizendo a mesma coisa com nome diferente. E daí você articula tudo e daí você obtém pela primeira vez uma hipótese geral. Muito bem. E o segundo problema, uma vez que se tivesse obtido, em princípio, essa astrologia ideal uniforme,
que, note bem, essa astrologia não seria uma explicação do fenômeno astral, nem uma explicação dos fundamentos da astrologia, seria apenas uma espécie de dicionário das posições planetárias e do seu equivalente ideal na personalidade da vítima. Está entendendo? Estão acompanhando? Está entendendo? Está acompanhando aqui? E o segundo problema seria o problema do elemento estrutural permanente. Então essa é a pergunta. Pode existir na personalidade humana, que é uma entidade móvel, mutável nos tempos, algum elemento permanente, isso é, que não mude, que permaneça por baixo de todas essas mudanças e seja compatível com todas elas? Por exemplo, se tem um sujeito que era, vamos dizer, um assassino, um serial killer, depois ele se arrependeu, entrou num mosteiro, virou monge e passa 24 horas por dia rezando. O horóscopo dele continua o mesmo. Então, esse elemento permanente teria de ser compatível com esses dois estados. Veja a dificuldade do negócio, né? Por outro lado, se não existisse nenhum elemento permanente, então a própria noção de personalidade ia pelo ralo. Não há personalidade alguma, há apenas estados mutáveis em número indefinido. Então, ora, todos nós sabemos, vamos dizer, a simples prática humana, a simples experiência da vida, nos mostra que nas várias pessoas existe algum elemento que permite que você reconheça a sua personalidade. Por quê? A aparência física também muda. Isso quer dizer, você vê o neguinho aos 10 anos, aos 30, aos 40 e aos 80 e você percebe que tem algo ali que continua, fisicamente. Do mesmo modo, na personalidade, tem certos elementos que você reconhece o indivíduo, um certo tônus, um certo estilo. Isso tudo que nós reconhecemos na vida prática, embora a ciência não consiga apreendê-lo nos seus próprios termos, a ciência não pode negar que existe. Não faz sentido só porque a sua ciência não consegue captar algo, dizer que aquilo não existe. Então, por exemplo, segundo a neurofisiologia, não existe muita diferença cognitiva entre um macaco e um bebê de 3 anos. Né? Mas note bem, eu sei distinguir entre um macaco e um bebê de 3 anos. Eu acho que vocês também sabem. Se toda a humanidade sabe distinguir isto, e esta ciência em particular não consegue captar a distinção, qual é a conclusão que você tem que chegar? Esta ciência não está equipada para resolver este problema. Precisa uma outra ciência, ou precisa aperfeiçoar esta ciência. Agora, em geral, o pessoal pensa o contrário. Se esta ciência não conseguiu apreender o objeto, é porque o objeto não existe. Então, os antropólogos, por exemplo, dizem, não, as diferenças de nível de qualidade entre os vários produtos culturais não fazem parte do nosso campo de estudo. Portanto, eles também não existem. Então, isso quer dizer que, por exemplo, a piedade de São Francisco de Assis, né, vale tanto quanto a violência de Átila Uno ou de Hitler, porque são diferenças culturais. Ora, todos nós percebemos essa diferença. Se a antropologia não consegue, com os seus próprios conceitos, apreendê-la, significa que ela está mal desenvolvida, que ela é primitiva, que ela está no estado primitivo, ou que precisa de uma outra ciência. Não é isso? Então, do mesmo modo, a gente vê nessas discussões hoje sobre ideologia de gênero, não é isso? Onde certos antropólogos, sociólogos nos garantem que não há diferença nenhuma entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Os dois pertencem ao sexo feminino. Por quê? É o gênero, não é isso? Ora, mas acontece o seguinte, sexo é uma realidade biológica, gênero é um conceito gramatical. Não é isso? Se você fará o sexo depender do gênero, é a mesma coisa que fazer um objeto depender do nome dele. Se você mudar o nome do rinoceronte para coelhinho, ele será um coelhinho. É uma coisa tão absurda, tão boboca, que o cara que inventou isso, ele não era um retardado mental, ele quer que você vire um retardado mental. É um fabricante de retardado mental. Quer dizer, numa época como esta, você resolver investigar a sério uma coisa tão difícil, um problema tão difícil quanto esse que eu estou colocando, é você certamente se arriscar a atrair, né, a ira de milhões de imbecis que não vão entender absolutamente nada e vão ter opinião a respeito.
Mas e daí? Eu estou querendo investigar um negócio, eu quero saber se é ou não é, e pouco me importa, né, o que os analfabetos falam a respeito. É ciência, e a investigação tem de prosseguir em pávido colosso, sem se deixar incomodar por esse tipo de coisa. Então, havia uma conclusão provisória, né? Então, primeiro, é inútil investigar a astrologia se não sabemos se o fenômeno astral existe. Tá certo? Segundo, para saber se o fenômeno astral existe, nós não podemos investigá-lo por critério astrológico. Nós temos que ter um outro critério completamente diferente, que foi o que o Michel Gauquelin fez. Ele usou a ciência da estatística e não a astrologia. E terceiro, se for possível, né, introduzir alguma ordem racional no debate astrológico, existem essas pré-condições. Você tem que primeiro obter, vamos dizer, a teoria astrológica padrão, por baixo de toda a barafunda historicamente registrada. E segundo, você tem que descobrir na personalidade quais são os elementos estáveis e permanentes que podem, hipoteticamente, corresponder ao horóscopo. Não é isso? Então, aí eu falei, bom, mas quantas posições planetárias possíveis existem? Você tem 10 planetas, na astrologia clássica 7, mas vamos usar 7 para simplificar o negócio, né? Até Saturno, do Sol até Saturno. 7 planetas, 12 signos, portanto, 7 distribuído por 12 já dá um número bem grande. Além dos 12, você tem os 12 multiplicado pelas 12 casas, que são as 12 direções do espaço a partir da Terra. E além disso, você tem os vários aspectos ou ângulos formados pelos planetas. Então, o número de elementos é inabarcável. Então, para fins práticos, você fala, vou ter que reduzir este campo de amostragem. Então, eu tomei as seguintes decisões. Primeiro, excluir os signos. Eu vou levar em conta só as casas ou as direções do espaço. Os astrólogos, geralmente, existe, por exemplo, um famoso tratado de astrologia de um autor russo chamado Nicola Sementovsky-Curillo, do qual existe uma excelente edição italiana, um livro grossão, que ele faz a lista. Tal planeta em tal signo na primeira casa, tal planeta em tal signo na segunda casa, tal planeta em tal signo na terceira casa, e assim por diante. Então dá um monte de interpretações, né? Sem levar em conta, no entanto, vamos dizer, a distribuição dos vários aspectos ou ângulos. Quer dizer, por exemplo, o Sol estava oposto a Saturno, estava em quadratura, que é um ângulo de 90 graus com Saturno, estava em trígono com Saturno, que é um ângulo de 120 graus, tudo isso. Então, sem levar em conta isso, já tem uma lista de posições planetárias enorme, né? Eu falo, bom, vamos simplificar a guerra, eliminando os signos e levando em conta somente as casas. Por que isto? Porque, segundo a astrologia, as casas, segundo quase todos os astrólogos, as casas expressam os aspectos mais visíveis, mais materiais, por assim dizer. É o passo que os signos mostrariam aspectos psicológicos mais sutis. Falando, então, é mais sutil, então não quero saber. Vamos jogar isso de lado e vamos ficar só com o que é mais controlável. Então, você tem um número grande, mas limitado, de posições planetárias nos vários signos. Sol na primeira casa, Sol na segunda, Sol na terceira, Saturno na primeira, Saturno na segunda, Saturno na terceira, e assim por diante. Eu digo, muito bem, então nós temos que ser capazes de descrever o elemento permanente, estrutural da personalidade, que eu passei a chamar de caráter, aí por isso daí o nome astrocaracterologia. Então, caráter é aquilo que é fixo por baixo de várias personalidades possíveis que o indivíduo pode ter na vida. Tem que ser possível descrever este caráter, ou elemento permanente da personalidade, com um certo número de traços que equivalha idealmente às várias posições planetárias. Para daí, somente aí, você poder verificar se isso acontece na realidade ou não. Ou seja, a simples construção da hipótese astrológica já é tudo isso que eu fiz. Tudo isso que... Todos esses problemas, já continha todos esses problemas que eu tive que resolver um atrás do outro.
Muito bem. Montado este esquema, falou, bom, agora nós temos que descobrir qual é o critério de verificação. Criei o conceito do caráter, primeiro, isolei o problema da astrologia do problema do fenômeno astral. Muito bem. Segundo, obtive mais ou menos a teoria astrológica ideal, que sai da minha cabeça por redução fenomenológica de toda a barafunda do que os astrólogos dizem. Isso aí já foi há alguns anos, só para fazer isso. Né? Terceiro, obtive o conceito do caráter como elemento estrutural. Quarto, consegui descrever o caráter com um certo número de traços ideais hipotéticos correspondentes ao número de posições dos planetas nos signos. Bom, agora, depois feita, agora está aí a teoria, está aí a hipótese. Como é que nós fazemos agora para verificar se isso acontece na realidade? Só tem um método possível. Supondo-se que, porque a astrologia fala de muitas outras coisas além de caráter e personalidade. A astrologia fala do tempo, fala dos ciclos de bolsa de valores. Né? Aqui, outro dia mesmo, eu tinha um livro antigamente que eu perdi e comprei de novo, do Luther Jensen. Luther Jensen era o fundador da Business Week. E ele, durante 40 anos, fez análise de mercado e ele previu com total acerto todos os ciclos de subida e descida da Bolsa de Valores americana. Durante 40 anos, sem errar um. Qual era o método dele? Era um método astrológico. Então, isso não tem nada a ver com a personalidade humana. Né? É um outro fenômeno completamente diferente. Então, jogando fora todos esses fenômenos, que a astrologia também estuda, e dos quais, vamos dizer, eu não posso dizer nada, só posso dizer a informação que eu tenho, que eu li no livro. Reduzindo tudo ao problema da personalidade e do caráter, nós temos a teoria e agora nós temos que tentar verificar se existe, se esta teoria se cumpre na realidade. Ou seja, aí pela primeira vez houve a condição de examinar cientificamente o problema da prática astrológica. Não da prática astrológica real, historicamente existente, mas a prática astrológica ideal composta por essa redução fenomenológica. E, claro, eu tive que fazer a mesma coisa que eu fiz com os signos e casas, essa redução, eu tive que fazer com os planetas também. O que é cada planeta? O que ele está fazendo ali, né? Segundo os astrólogos. Né? Ou seja, eu não pude usar todas as interpretações que os astrólogos dão a isso. Eu tive que também fazer uma redução, mas essa redução deu uma sorte desgraçada, que esta dos planetas eu encontrei pronta, né, no Dante Alighieri, né, onde ele faz corresponder, e não só ele, mas toda a teoria do trivium, do quadrivium, faz corresponder cada planeta a uma determinada faculdade cognitiva. Faculdade cognitiva é um poder cognitivo específico, como, por exemplo, memória, né, raciocínio, vontade e decisão, etc, etc, etc. Isso é a única coisa que eu encontrei pronto. Isso não quer dizer que todos os astrólogos interpretam assim, mas eu vou pegar essa, porque essa está pronta, está simples e faz sentido. Então, como verificar agora se isto existe na realidade? Só tem um método possível. É você encontrar uma amostragem suficiente de horóscopos de pessoas conhecidas, cuja biografia seja acessível, com fontes fidedignas, e você conferir se aqueles aspectos assinalados, então, nesse horóscopo ideal, aparecem na vida do cara, de uma maneira constante. Então, juntamos uma certa amostragem. E nessa amostragem se verificava que isto realmente aparecia. Não é isso? Eu tive que fazer ainda mais uma limitação. Quando eu falo em traços de caráter não podem por si mesmos aparecer na conduta. Porque a conduta depende não do elemento permanente, mas do elemento mutável. Não é isso? Então, esses traços só podem ser de ordem cognitiva, eles ficam por baixo da conduta. E eles criam uma espécie de moldura cognitiva da conduta.
O indivíduo só age naquilo que ele conhece, naquilo que ele pode enxergar, por assim dizer. Tá certo? Então, deve haver diferenças cognitivas estruturais que, sendo compatíveis com inúmeras mudanças da personalidade, são suficientes para individualizar esta pessoa ou aquela outra pessoa. Não é isso? Então, de preferência, nós temos que lidar com biografias de pessoas que se expressam a respeito de si mesmas, e não de pessoas cuja psique você tem que adivinhar por baixo das condutas dela. Então é evidente que horóscopos de escritores são mais convenientes, por exemplo, do que o horóscopo de um esportista. O esportista, como é que você vai saber o que está se passando dentro da cabeça dele? É difícil, mas o escritor vive escrevendo a respeito do que está dentro da sua cabeça. Então, você vai encontrar ali os elementos estruturais documentados, por assim dizer. E na amostragem que nós escolhemos, que era pequeniníssima, que eram mais ou menos uns 100 e poucos horóscopos, a presença desse elemento estrutural cognitivo se mostrou em todos eles. Quer dizer que chegamos à conclusão de que o fenômeno existe? Não. Chegamos à conclusão de que ele tem indícios suficientes de existência que justifiquem continuar estudando. Só que para uma amostragem maior, não era possível continuar trabalhando à mão livre como a gente estava trabalhando. Ia precisar de computador, uma equipe de pesquisadores, etc, etc, e uma amostragem muito maior. Então, bom, aí ferrou. Então, eu vou parar por aqui mesmo. Já fiz o serviço, já criei, né, toda a metodologia, todo o corpo de conceitos, o método de verificação. O que mais você quer que eu faça? Hã? Não preciso fazer mais nada, já resolvi o problema e aqui eu vou embora. Tá vendo? Quem está interessado, que continue. Não é isso? Então, vamos dizer, alguns alunos meus continuaram estudando isso, eu não sei aonde chegaram, porque não deu tempo de acompanhar, eu tinha outros assuntos que eu queria lecionar, escrever e tal. Então, encostei esse assunto no armário. Então, hoje, a astrocaracterologia está documentada nos cursos que eu dei. Eu dei esse curso 3 vezes, né? Então, tem uma aluna minha, que é a Lúcia de Fátima Junqueira, ela tem todo este material gravado, em parte transcrito. Existem alguns alunos que eram astrólogos de profissão e que continuaram trabalhando nisso, mas usando a astrocaracterologia como técnica de interpretação de mapa, coisa que ela não é. Ela não é de maneira alguma uma técnica de interpretação de mapa, né? Ela é um critério de investigação científica do fenômeno astral e nas suas relações com a astrologia historicamente existente. Ela é isso. Mas se o cara ele é astrólogo profissional e quer usar isso para interpretação de mapa, pode usar, não vai atrapalhar nada, mas também não vai acrescentar nada ao que eu já estudei. Eu sei que a pesquisa mesmo ninguém continuou. É isso. Então, digo, olha, antes havia desculpa para dizer besteira, agora não tem mais. Você tem todo o critério científico para resolver o problema. Não que uma pessoa possa fazer isso, mas se juntar muitas com uma amostragem grande, com computador, etc, etc, com técnica estatística suficiente, que eu mesmo não domino, mas você pode resolver o problema e chegar a uma conclusão. Este treco existe e vale a pena estudá-lo, ou é tudo isso uma besteira, vale a pena jogar fora. Mas, de tudo que eu fiz, a conclusão é mais ou menos a mesma do Michel Gauquelin. Fala, olha, alguma coisa real existe por baixo de tudo isso. Ela não coincide exatamente com o que dizem os astrólogos, mas ela está lá e ela deve ser estudada. O Michel Gauquelin fez isso com relação, dizer, a um problema que é o problema dos grupos profissionais. E eu puxei, né, o negócio para a análise dos horóscopos individuais. Ou seja, nos aproximamos mais do problema da astrologia propriamente dita, astrologia como prática. Então, com relação aos astrólogos, bom, o que os astrólogos falam, vale a pena você ouvir? Ora, de tudo o que eu estudei, eu sei o seguinte, que com certeza nós sabemos alguma coisa sobre o mapa astral. Essa coisa se reduz a 4 ou 5 afirmações que você pode fazer, referentes à estrutura cognitiva de base que está por baixo de todas as mutações da personalidade. Ou seja, a interpretação de um horóscopo, se for feita com este critério, dará 5 ou 6 frases.
Ó, você vai pagar uma consulta astrológica, quando ele fala 5 ou 6 frases? Não, você quer ouvir mais. Você quer saber das suas reencarnações, do seu casamento, das suas possibilidades na vida amorosa, financeira, extraplanetária, etc, etc. Tá certo? Então, de tudo que o astrólogo diz, digo, alguma coisinha de verdade tem. O resto é tudo embromation, né? Esta é a verdade. Então, é claro que para investigar este negócio, quando eu comecei a me interessar pelo problema, que naquela época, os anos 70, me pareceu o problema mais cabeludo que eu tinha visto na minha vida. Né? Falei, bom, eu vou precisar entrar de cabeça nesse negócio, né? E ler um número suficiente de mapas para eu saber o que eu estou fazendo. Mesmo que eu leia por uma técnica errada, que é a técnica consagrada deste astrólogo, daquele outro astrólogo, eu preciso ter uma amostragem, meu Deus do céu. Então, por isso mesmo, eu pratiquei astrologia profissionalmente durante 2 anos. Né? Para ter gente, ter amostragem viva. Eu não posso fazer tudo isso estudando horóscopo de gente morta. O horóscopo de Shakespeare, o horóscopo de Goethe. Não dá, preciso de gente viva. Não é isso? No mínimo para eu saber se eu estou falando besteira. Não é isso? E eu creio que nesse período de 2 anos, eu acho que eu interpretei uns 5.000 mapas. Não todos em consulta, evidentemente, mas eu tinha uma amostragem suficiente. Havia alguns médicos, psiquiatras, que me levavam os horóscopos dos pacientes deles. Eu falava, vamos ler isso aqui, vamos ver o que dá, e vamos ver, conferir o que eu estou falando com as suas observações clínicas. Né? Então, coletei uma amostragem suficiente e foi esta amostragem que me sugeriu, então, a possibilidade de um estudo científico a respeito. Só que para fazer o estudo científico, eu digo, bom, então agora eu tenho que parar com esta prática astrológica. Né? Porque se eu estou colocando toda a técnica em questão, eu não posso dirigir um automóvel e consertá-lo ao mesmo tempo. Né? Então eu tive que parar, tomar distância para poder iniciar a pesquisa. Em suma, foi isso aqui que é a astrocaracterologia. Ela se expressa, quer dizer, existe um livrinho que é o Caráter como Forma Pura da Personalidade, que é o resumo do resumo do resumo da astrologia, da astrocaracterologia, que explica os rudimentos da colocação do problema e dá depois o corpo de hipóteses, quer dizer, as várias posições planetárias nas casas, esquecendo os signos e usando só 7 planetas, que expressariam os traços de caráter ideais. Então, como se descreve um caráter em astrocaracterologia? 7 sentenças, não mais de 7. Né? Todas elas averiguáveis por um método biográfico extremamente complicado, onde você vai ter que partir da conduta para os elementos cognitivos subentendidos e aí comparar estes com aquelas 7 sentenças. Né? Então, para iniciar um estudo científico a respeito, está tudo mastigado. Agora só falta, vamos dizer, completar quantitativamente a coisa e tirar conclusões. Agora, você pega todos esses macacos e papagaios que estão opinando a respeito. Diz, olha, você quer tirar dúvida? Você quer mesmo saber o que é, o que não é? Está aqui o critério. Você siga isso aqui e faça a pesquisa, ó raio. Alguém quer? Não, não quer. Aqui é mais fácil você ter opinião definitiva sobre uma coisa que você não conhece. Então, que isso aconteça no Brasil, eu falo, bom, eu estou acostumado com o Brasil. Eu nasci nessa porcaria, vivi 58 anos nesse país. Conheço a cultura e conheço os hábitos consagrados e, sobretudo, eu vi a demolição total da alta cultura no Brasil. Demolição total que chegou a um ponto em que é o seguinte, hoje o Brasil tem um número de escritores que não dá para compor uma academia municipal de letras. Você pegar bons escritores que só no Brasil, não dá para compor a academia de letras de Sorocaba. Não dá para preencher todas as cadeiras. Você pegar aqui, a Academia de Letras de Petersburg, vão preencher de brasileiro, não lota. A coisa ficou assim, ficou grave. E eu também, hoje não, publiquei no Facebook uma notinha dizendo, olha, quando eu entrei no jornalismo, eu formei a minha mentalidade ali, vendo os jornalistas que tinha na época,
e sobretudo os articulistas, porque eu queria ser um articulista algum dia quando eu crescesse, mas você tem que começar, tá certo? Como repórter, copydesk, editor, e depois, quando você vira um homenzinho, daí você começa a dar seus palpites também. Mas quem eram os opinadores na época? Eram o Vamire Chacon, era o Oliveira da Silva Ferreira, né? Era o Otto Maria Carpo, era o Sérgio Millier, era o Júlio Mesquita Filho, era o Nicolas Boer. Eu falei, esses são os caras que marcavam para mim o que era um articulista. Né? E eu treinei para ser que nem eles. Né? Ou, se possível, até melhor que eles. Em alguns eu fui melhor, e outros não. Né? Se você pegar o simples gênero crônica, que é a coisa mais simples, é um gênero inventado no Brasil, né? Que é uma especulação poética em torno de fatos da vida cotidiana. É um gênero inventado no Brasil. Bom, você teve ali o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, o Carlinhos Oliveira, o Antônio Maria, o Carlos Troconi. O que você tem hoje? A crônica, que é o gênero mais simplório do universo, acabou. E hoje você tem o articulista, você tem o Neandro Narlock, você tem o Rodrigo Cocô, você tem o Sakamoto. O que é que eu tenho a ver com essas pessoas? Eu com aqueles lá eu podia conversar, trocar ideia. Com esse cara falando, nós não somos espécies do mesmo gênero. Eu não sei traduzir os meus escritos na língua dessa gente. Não há nada a conversar, absolutamente nada. Então, se a coisa já estava mal do ponto de vista, vamos dizer, da ciência, na ciência nacional nunca foi grande coisa. A ciência nacional sempre consistiu de indivíduos excepcionais que vão para o exterior, aprendem e fazem alguma coisa. Né? E que quando descobre algum negócio, registra lá no Instituto de Marcas e Patentes, aquilo fica lá arquivado, juntando poeira pelo resto da vida. Isso já era assim 50 anos atrás, sem mais como está hoje. Então, este problema da astrologia, ele foi um show de inépcia durante 50 anos, 100 anos. Todo o debate astrológico do século XX é todo ele perdido, exceto em alguns pontos, como por exemplo, o único negro que fez certo foi o inimigo da astrologia, que foi o Paul Koderk. Disse, vamos sentar e vamos pesquisar, ó raios. O resultado da pesquisa foi o contrário do que ele esperava, ele ficou louco da vida, mas pelo menos esse dever ele cumpriu. Ele mostrou que tinha mentalidade científica, ele e o Michel Gauquelin também. O resto é tudo teoria, é tudo questão de gostar ou não gostar, tá certo? Ou de acreditar ou não acreditar. Você acredita em astrologia? Eu falo, mas espera aí, astrologia é uma religião agora? É uma matéria de fé, você tem que ter fé. Eu digo, esse fenômeno astral, ou ele acontece ou ele não acontece. E a astrologia, ou ela consegue ler esse fenômeno astral corretamente, ou não consegue. Isso é um fato objetivo, nós temos que matar essa charada. Né? Então, essa experiência de estudar esse fenômeno, para mim, foi uma verdadeira maravilha. Muito cansativo, muito complicado, e, vamos dizer, na prática, o que eu ganhei com isso? Não ganhei absolutamente nada. Nem mesmo o curso foi publicado até hoje. Para publicar, precisa fazer a transcrição, corrigir, etc, etc. Esse material está todo guardado lá com a Lúcia de Fátima. Espero que ela um dia consiga fazer um site, botar tudo isso à disposição das pessoas. Não vou nem cobrar nada pelo negócio, está feito aí, já fiz, gostei de fazer. Mas isto dá para vocês uma ideia, vamos dizer, do universo de trevas no qual nós estamos vivendo. Né? Nós estamos num país onde ninguém quer saber de coisa nenhuma. Onde é tudo impressão subjetiva, é tudo palpite, é tudo embromação. Agora, você imagina a economia nacional. Hã? As pessoas que administram a economia nacional, que administram a nossa educação, que administram a segurança pública. Hã? Ou seja, eu estou falando de um desastre nacional de proporções indescritíveis. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que nós estamos fazendo. Agora, se você entra muito apressadinho, e você, depois de algumas aulas, você já quer sair dando palpite, você vai falar besteira. Né? Por exemplo, pessoas que estudam um pouquinho comigo, daí
começa a ler René Guénon, Fritjof Schumann, etc. Que esse pena está no mundo do esoterismo. Eu digo, você é louco. Hã? Não se entra nisso, assim, a mão livre. Você tem que ir com régua e compasso, meu Deus do céu. Ou seja, você precisa ter uma excelente formação filosófica, domínio da ciência da lógica e tudo, para você poder lidar com essas coisas. Não é isso? Então, tem gente que veio me cobrar, por exemplo. Ah, mas você é agnóstico. Você nunca refutou René Guénon. Eu já refutei 500 vezes desse mesmo curso. Mas isto eu não vou refutar para você, por quê? Porque isto não é assunto para moleque histérico. Isso é um assunto mais grave do que da astrocaracterologia. É? Então tem que ser tratado com critério. Quer dizer, ou você faz, vamos dizer, um estudo em ordem e resolve o problema, ou então é melhor você não dar palpite. O René Guénon, na juventude, adotava o pseudônimo de esfinge. Quer dizer, decifra-me ou devore-te. Ou seja, ou você o decifra, quer dizer, você capta a chave estrutural de tudo, e desta chave estrutural você deduz aí o propósito, a intenção e os resultados possíveis, ou então você será engolido. Ou seja, você vai entrar dentro do universo mental do René Guénon e não vai conseguir sair para o resto da sua vida. Pode espernear, pode odiar. Por exemplo, o cardeal Danielou leu, não gostou, disse, vou refutar. A refutação dele é uma besteira. Assim, qualquer guénoniano de quinta categoria demole aquilo. Um cardeal, que não era um homem sem cultura. Simplesmente por quê? Porque não entendeu o tamanho do problema. Foi presumido, achou que podia resolver aquilo assim, em 2 meses. Não é assim. Né? Nenhum problema é assim. Tudo requer tempo. A verdade é filho do tempo, diz Santo Tomás de Aquino. Né? Então, nós estamos numa corrida contra o tempo. E se as pessoas dizem, não, mas nós precisamos fazer alguma coisa já. Eu digo, mas, preciso fazer alguma coisa já, mas eu não sei fazer. O que eu vou fazer? Fazer qualquer coisa para piorar o negócio? O que nós podemos fazer é o seguinte, quando nós vemos alguma iniciativa boa na esfera política, nós podemos apoiá-la sem nos comprometermos com ela. Por quê? Na política, tudo é imensamente variável. Né? Então, e a política é um jogo dialético, as coisas estão todas mudando a todo tempo e as ações políticas são ações táticas, não são estratégicas, tá certo? Então, se você apoia uma determinada política como diz, não quer dizer que você está ideologicamente comprometido com ela pelo resto da sua vida, que você tem que rezar por aquela cartilha. Não, aquilo parecia a coisa melhor a fazer no momento. Hoje mesmo eu recebi uma cobrança do idiota. Você fica falando mal dos tucanos e tal, mas você votou no Aécio Neves. Né? Ele disse, uai, só tinha 2 candidatos, pô. Você era candidato para eu votar em você? Se só tem 2, você escolhe o menos pior, evidentemente. Qual é o problema? Agora, porque eu votei Aécio Neves, eu tenho que ser nevista o resto da minha vida, tenho que ser fiel ao Aécio Neves. Ora, pô. Quer dizer, é muita burrice demais. Mas no Brasil tudo assim, é tudo tomada de posição, preferência, tudo feito por coração em tudo, né? Então eu sou petista pelo resto da minha vida, eu sou tucano, eu sou católico conservador, eu sou qualquer porcaria, mas isso é tudo pose, gente. E pose, o nego muda de pose e nem percebe. Por isso vocês viram a rapidez com que o Reinaldo Azevedo mudou de posições fundamentais. Ele vive dizendo que é católico, etc. E de repente aparece defendendo o casamento gay. Por quê? Porque o patrão dele mudou. E ele, para ficar bem na fita, mudou também. Só que ele não percebe que mudou. Se disser para ele, você mudou de ideia. Não, eu sempre achei isso. É todo mundo assim, quer dizer, a pessoa não tem autoconsciência. Então, e neste grupo aqui, nós estamos aqui formando as únicas pessoas que têm condição de pensar o Brasil, mais cedo ou mais tarde, com senso de responsabilidade. Não há mais ninguém fazendo isso. Né? Nas universidades, vocês viram o que aconteceu na Universidade da Londrina, os sujeitos apresentaram um trabalho de filosofia que conseguia ficar pelado. Não é isso? Então, uma filosofia que requer você ficar pelado para demonstrá-la é uma coisa fantástica. Eu nunca pensei, uma vez teve uma senhora que, aliás, num congresso de astrologia ficou brava com alguma coisa que eu disse e ela, em protesto, mostrou os peitos. Ela mostrou os peitos, está refutado o que eu disse, pronto, está aqui. E quando ela fez isso, eu tinha saído para almoçar,
quando voltei, falava, fulaninha mostrou os peitos. Daí ali perto tinha uma mulatona linda. Então eu falei, que é? Aquela lá? Falei, não, é aquela outra. Ah, não quero nem saber. Então, você vê, é por isso, vamos dizer, é por esta inépcia geral da intelectualidade que ideias idiotas chegam ao parlamento, viram decretos, viram leis, etc. E você tem que aguentar aquilo. Então, nada está na política que não esteja primeiro na literatura, isso é na cultura geral. Então, se a cultura geral ser demolida, a inteligência acabou, então o que vai estar na política vai ser pior ainda, evidentemente. Não é isso? Então, o pessoal precisa falando, não, gaysismo, casamento gay, etc, etc. Tem gente que fica indignada, né? Tem gente que adora, outros ficam indignados. Eu disse, mas nunca ninguém pegou um representante gaysista e pediu o seguinte, então aqui, senhor João Willis, o senhor está defendendo o homossexualismo. No que consiste exatamente a prática homossexual? Materialmente. O que vocês fazem na cama exatamente e que os diferencia dos demais? Porque o senhor está defendendo um negócio, o senhor tem a obrigação de defini-lo em termos reconhecíveis. O que os senhores fazem na cama? Basta ele descrever para você perguntar, mas o que isso tem isso de tão nobre e maravilhoso que deva ser defendido? Não deve ser perseguido, evidentemente, mas por que? Porque é uma lei para defender isto. A simples ideia de que algum desejo sexual mereça proteção legal é uma ideia que só um idiota pode ter. Idiota no sentido estrito da coisa, não é xingamento, não. Idiota é de ídios, quer dizer, aquele cara que só entende, vamos dizer, o que está no seu universo subjetivo, não entende nada da realidade. Porque todas as legislações sexuais do mundo, desde as mais repressivas até as mais liberais, não protegem desejos sexuais, protegem a limitação deles. Não é isso? Por exemplo, você imaginar que a lei deva proteger um certo desejo de prazer, isso nunca aconteceu no mundo, isso não dá para acontecer. Por exemplo, quando se protege, vamos dizer, o casamento, por exemplo, isso quer dizer que você está protegendo não o prazer sexual do sujeito, mas a limitação dele. Ou seja, ele só pode fazer sexo legítimo com a mulher dele, ele não pode fazer com a mulher do vizinho. Não está protegendo o prazer. Está protegendo a sua limitação. E isso é assim em toda parte. E se houver o casamento gay, deu muito bem. O casamento gay será monogâmico ou poligâmico? Se ele for monogâmico, você está protegendo não a prática homossexual, mas a sua limitação a um parceiro. Isso será sempre assim em todas as legislações possíveis e imagináveis. Porque não pode haver proteção legal a um objeto que é indefinível e infinitamente variável. Agora, como é que eu posso explicar isso para um gaysista ou para um desses tradicionalistas que estão horrorizados com o gaysismo? Não dá. O primeiro não quer ver porque é contra o interesse dele. E o segundo não quer ver por quê? Porque ele está chocado e indignado, e isso, indignação emburrece. Então, isso é para a destruição da família. Que destruição da família, meu filho? Isso vai destruir a racionalidade humana. A hora que você, por exemplo, obriga uma criança a olhar a figura do Laerte e ter que se chamar de senhora, você acabou com a estrutura de percepção da criança. Você proibiu a criança de distinguir entre o ser e parecer. E isso vai ficar por resto da vida. Quer dizer, ela não pode distinguir isso. Então, aquele negócio do Groucho Marx, de que você vai, afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos, virou realidade. O garoto está vendo uma coisa, mas a lei do seu João Willis manda ver outra. Por que você está transformando num histérico? O histérico é aquele que não diz o que vê, mas aquilo que botar na orelha dele. Ele se torna incapaz de expressar o que vê. Então, a consequência cognitiva é infinitamente pior do que a destruição da família. Se você fizer uma república socialista platônica, não tem mais casamento, todo mundo pode transar com todo mundo e as crianças serão educadas pelo Estado. Eu digo,
isto pode acontecer sem destruir a razão. Vai ser uma incomodidade, pode ser uma gandaia desgraçada, tal, mas isso não destrói a racionalidade humana. Né? Destrói só certos princípios morais com que nós estamos acostumados. Mas se destruir a racionalidade humana, destruir a capacidade de percepção das pessoas, você está criando não uma geração. Ah, vai virar todo mundo gay. Falando, eles não vão ser gays, eles vão ser criminosos. Porque vai ser a única atividade na qual eles podem progredir. Você entende a gravidade dessa coisa? E, no entanto, este aspecto, você vê toda esta polêmica em torno de gaysismo, ninguém falou isso. Que é a coisa mais óbvia. Então, ou seja, no Brasil, os formadores de opinião não estão preparados para ter opinião a respeito de coisa nenhuma. Vocês estão se preparando, talvez de 10, 20 anos, talvez estejam prontos. Né? Não menos do que isso. Né? Então, o meu curso disse que ia durar em média uns 5 anos, porém, como continua entrando gente depois, tá bom, não tem que prosseguir de alguma maneira, senão os que entrarem depois vão levar um prejuízo. Mas mesmo assim, mesmo que o meu curso dure 20 anos, o essencial da sua preparação é você que tem que fazer. Não é isso? Então, bom, acho que ficou tarde para a gente responder perguntas, né? Então... Não, até acabar o intervalo, será 11 horas da noite. Então, hoje vamos parar por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado.